roncando no meio sou eu, tá? Estamos evoluindo, né? Que isso? É o Serginho, quando ele aparece assim, o negócio fica mais efetivo. Eu já percebi. Foi surpresa, hein? A Bai tá com saudade de ti, Serginho. E eu com saudade de vocês. Tá pronto, Rabino? Fala, Rabino. Vamos lá? Calma. Vamos devagar. Botei para gravar aqui. Preparar. Tá pronto? Sim. Então Posso vamos lá. compartilhar? Calma, compartilha ainda não. Fazer o tradicional, silenciei todo mundo aqui pelo prazer de deixar vocês quietinhos. E vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Beer Torah Class com o nosso querido Rabino Benjamin. Hoje vamos abordar o tema a visão da mulher no judaísmo. Tema muito pedido, muito querido, muito solicitado pelo pessoal e em breve teremos novidades relacionadas a esse tema. Então, naquele esquema que todo mundo já conhece, vai ficar todo mundo quietinho, bonitinho. Então, estamos gravando nossa aula para depois botar nos canais. Tá escutando? Tô aqui, que foi? André, tá cortando a tua internet. Vou resolver agora. Um minuto, Tá dá um cortando minuto. a tua internet. Vou resolver agora. Pronto. Tá resolvendo. Calma aí, tá carregando. Tá carregando. Carregou. Pronto, foi. Tá me ouvindo? Sim. Então, tomada 2. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Beer Torah Class. Teremos hoje mais uma aula incrível com o nosso Rabino Benjamin. Hoje sobre a visão da mulher no judaísmo. Teremos surpresas depois relacionadas a esse tema. E naquele esquema que todo mundo já conhece, estamos gravando para colocar depois nas nossas redes sociais, nosso canal do Bai do YouTube. Então, acessa lá a nossa página, curte, se inscreve para receber o nosso conteúdo. E também estamos ao vivo agora no Facebook. Depois, quem quiser mandar um beijo para papai, para mamãe, para o cachorro, para a titia, para a vovó, é só mandar. E todo mundo já sabe como é que funciona. Silenciei todo mundo. Quem quiser mandar pergunta, é só mandar para mim, que no final da aula eu abro e faço as perguntas para o Rabino, para não ficar tumultuado. Então, Rabino, por favor, a live é toda sua. Manda ver. Ok, pessoal. Bem-vindos a todos. A gente vai começar um assunto bastante interessante, que tem muita coisa para falar e ter um entendimento mais profundo sobre como é que é a visão da Torá sobre a mulher. Na verdade, a ideia é a gente dividir isso em aproximadamente umas 3 aulas, talvez até um pouco mais, vamos ver. Por isso, a gente não vai entrar em algumas questões que são muito importantes da gente tratar ainda na aula de hoje. O que eu quero mostrar para vocês hoje, a ideia é mostrar o que está escrito na Torá relacionado à mulher. Depois a gente vai começar a entrar nas diferenças dos homens para as mulheres e qual é a diferença pela Torá, da essência, qual é a diferença. E depois a gente vai entrar na diferença prática, em relação às mitzvot e como pode ser e por quê. E aí a gente vai entrar em assuntos que são realmente muito, muito interessantes. Então hoje a gente vai pegar mais um conhecimento, né, de começar a abrir e ver o que está escrito na Torá sobre esse assunto que eu acho que é bastante interessante para todos. Tudo bem? Então, vou começar agora compartilhando um PowerPoint que eu trouxe para vocês verem como está escrito exatamente, né, para não ser uma coisa que somente eu estou falando, né, e sim para a gente poder ver isso dentro. Então, vamos começar? Ok. Então, vamos lá. Visão, a mulher na Torá. Primeira coisa, vamos começar a entrar na ideia dos nossos matriarcas e os nossos patriarcas, né? Como é que a gente vê isso de acordo com a Torá? Está escrito sobre Avraham e Sará. Aparece na Torá tudo que Sará disser, escute a voz dela. Vem o Midrash, que é a nossa Torá oral,
fala que Sará tinha mais profecia do que o próprio Avraham. Ou seja, entre Avraham e Sará, parece que o nível de Sará era mais forte. De acordo com o Zohar, Avraham tinha certeza que nada de ruim aconteceria com Sará quando eles foram para o Egito. Ele sabia que Sará era mais espiritualizada, mais elevada do que ele. Yitzhak e Rivka. Justamente Yitzhak parecia, de certa forma, um pouco bobo, cego, estava sendo enganado. Quem era o filho mais novo, quem era o primogênito, Yaakov dizendo que era Esav, queria abençoar Esav, que era o filho ruim. E vem justamente Rivka, com uma sabedoria a mais, ela que percebe e direcionou o seu marido para abençoar Yaakov e não Esav. E no final, o próprio Yitzhak, ele fala, realmente ela estava certa. Abraham tinha que ir realmente para Yaakov. Quando a gente fala de Yaakov e Rachel, Midrash fala, né, que está escrito que futuramente nossos patriarcas vão rezar e pedir pela salvação do povo de Israel. E Deus atenderá somente a reza da matriarca Rachel. Quer dizer, parece que Rachel estava acima. De forma geral, o Midrash fala que o nível de profecia das matriarcas era superior aos patriarcas. As salvações de nosso povo. Masechet Sotá, no Talmud, fala que a gente saiu do Egito pelo mérito das mulheres. O Rashbam, também no Tratado de Megilá, ele fala que a salvação de Hanukkah dos gregos e de Purim, que foi dos persas, também veio através do mérito das mulheres. A gente conhece a história de Purim com a rainha Esther, que foi realmente muito forte tudo que ela fez. História de Hanukkah, além do mérito das mulheres, também teve a história de Eudit, que é uma história também muito bonita, mostrando a bravura e a força das mulheres. E o Midrash Zuta, também na Torá oral, fala que pelo mérito das mulheres haverá a salvação final. Né? Da vinda de Mashiach, quer dizer, todas as grandes salvações do nosso povo vieram pelo mérito das mulheres. Principais erros do nosso povo. Aparece no Urashi, no Tratado de Megilá, as mulheres não participaram do pecado do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro que a gente está sofrendo, a consequência desse pecado até hoje, as mulheres não participaram. Inclusive Aharon, o irmão de Moshe, para evitar que o povo fizesse a idolatria do bezerro de ouro, ele virou para o povo e falou, peguem então as joias das mulheres. Ele sabia que as mulheres não iriam dar, e as mulheres não quiseram dar, foram contra, mas os homens pegaram as joias à força. As mulheres também não participaram do erro dos espiões. Puderam sim entrar na terra de Israel. O tempo todo as mulheres queriam entrar e pediam para entrar. A gente, no deserto, aparece no livro de Bamidbar, na Torá, os homens falam, vamos voltar para o Egito. E as mulheres também queremos parte na terra de Israel. A gente vê que os principais erros que o nosso povo participou, os espiões e o bezerro de ouro no deserto, as mulheres não participaram. Adam e Havá. A gente fala da criação do homem e da mulher. Quem foi o culpado de comer a fruta proibida? A gente imediatamente fala que Havá comeu primeiro e deu para Adão. Quer dizer, então, a culpa foi de quem? A princípio, a culpa foi de Havá. A mulher que comeu a fruta, a mulher que deu para Adão, ela que foi a culpada. Mas por que ela comeu? Urashi, em Bereshit, ele fala que não é, na verdade, a culpa não foi dela. Adão a orientou com acréscimos, dizendo a ela que, além de não poderem comer do fruto proibido, também não podem nem encostar. E que se encostassem, morreria. A cobra a empurrou na direção da árvore e ela não morreu. Assim ela entendeu que o que Adão disse não era verdade e acabou comendo. Vem a Torá oral, Urashi, o Midrash, fala que todo o problema do fruto proibido foi culpa de Adão por ele ter mentido e acrescentado para Havá. Mais alguns diversos que vale a pena a gente tratar. A ideia, pessoal, agora a gente está vendo uma visão geral
né, do que a Torá fala sobre a mulher. Depois a gente vai entrar realmente na parte mais polêmica e interessante, mas vamos primeiro pegar a base. Mulheres primeiro no recebimento da Torá. Aparece em Shemot Rabbah, também na Torá oral. Isso baseado num versículo que está na Torá. Kotomar lebet Yaakov et haged lebnei Israel. Assim você vai falar para as mulheres e dizer para os homens. Isso no Har Sinai. Mulheres primeiro, por quê? Pois são mais ágeis nas mitzvot. Ou seja, no recebimento da Torá, as mulheres vieram primeiro. Profetas e profetisas. A gente vai entrar um pouco nessa ideia de por que aparece na Torá, a princípio, muito mais os homens do que as mulheres. Eu não vou entrar nisso agora ainda, mas em Shira Shirim Rabbah, também no Midrash, Torá oral, fala que da mesma forma que tivemos 600 mil profetas, assim tivemos 600 mil profetisas. Número igual. Visitas. Aparece no Tratado de Brachot, também no Talmud. As mulheres reconhecem as visitas mais do que os homens. Né? É aquele famoso sexto sentido. Né? A mulher, muitas vezes, ela olha que é uma determinada visita, alguém que está em casa, fala tem alguma coisa errada com essa pessoa, ela bota uma pulga atrás da orelha e tal, sente alguma coisa que muitas vezes o homem não sente, não percebe. No templo, pessoal, isso é impressionante, aparece no Tratado de Sukkah, que a parte das mulheres era na frente da parte dos homens. E até hoje, se a gente estudar sobre o Beit HaMikdash, sobre como era o templo, a gente tem Ezrat Nashim, a parte das mulheres na frente, Ezra e Azará, a parte dos homens atrás. Qual que era a ideia? A mulher está na frente. Por que mudou? Aparece o Talmud fala que os homens atrás, em vez de se concentrar na reza, no trabalho que tinha no templo, começavam a ficar olhando para as mulheres. E aí, para poder aumentar o nível de santidade, concentração e trabalho para Deus, foi quando teve a separação. Até esse momento, o ideal que a gente vê, que era como era inicialmente, as mulheres ficavam na frente. Isso, inclusive, vale aqui uma crítica. Pela Torá, a ideia não é que numa sinagoga a mulher tem que ficar numa parte menor ou de lado. Teve que ter a separação, sim, mas isso não quer dizer que a mulher tem que estar de lado. Se pudesse colocar a divisória no meio, de um lado homem, de um lado mulher, de igual para igual, seria o ideal. Agora, isso de colocar as mulheres, às vezes, num espaço pequeno, ou colocar sem mesa para mulheres e homens com mesa, ou mais conforto para um do que para outro, isso não é o que a Torá ordena. A ideia é que tivesse uma separação, mas de igual para igual, onde no templo o lugar das mulheres ainda era na frente. Isso é uma ideia bem interessante que aparece também no Tratado de Sukkah. Inteligência. Nidá, também é um tratado do Talmud, fala que Hashem deu mais sabedoria para a mulher do que para o homem. Baseado no versículo da Torá, Vaiven. Vaiven vem da palavra biná, né, que a mulher tem uma sabedoria a mais do que os homens. Maturidade. As mulheres também têm mais maturidade que os homens e fazem bat mitzvah mais cedo, com 12 anos. Enquanto que o homem faz somente com 13 anos. Ordem da criação. A criação foi em ordem evolutiva e a mulher foi a última a ser criada. Em vez de ter sido criada a partir da terra, que seria um nível mais baixo, ela já foi criada a partir do homem. Ou seja, se a gente vê a ordem da criação, que começa realmente Deus criando o mineral, o vegetal, os animais mais simples, os mamíferos, o ser humano e, por último, a última etapa da criação foi a mulher. O que mostra que tem uma evolução a mais evoluída. Agora vamos começar a ver algumas ideias interessantes. Agora a gente vai começar a ver algumas contradições que a gente encontra no. Isso é bastante importante a gente ver,
porque a ideia aqui é a gente tentar mostrar todos os lados e tudo que está escrito para a gente poder entender da forma correta. Então, vamos começar a ver. É bom escutar os conselhos das mulheres ou não? Qual era a visão dos sábios do Talmud sobre as mulheres? Sobre o estudo de Torá, sobre a sabedoria, sobre o conhecimento? Visão de vida. Vamos começar a analisar agora? Aparece em Baba Metzia no Talmud. Tem um rabino chamado Rav. Ele fala que a pessoa que vai atrás dos conselhos de sua esposa vai para o inferno. Forte. Ele fala do rei Ahav, que foi um rei muito complicado do povo judeu, que ele seguiu os conselhos de Izével, a esposa dele, que foi uma rainha terrível, completamente idólatra e totalmente fora do caminho. Parece daqui que é bastante complicado a gente escutar o conselho das mulheres. O que acontece? Aparece em Baba Metzia também. É interessante que é exatamente na mesma página. Ele fala, se sua esposa é baixa, se abaixe e se aconselhe com ela. Quer dizer, você tem que se esforçar para se aconselhar, porque tem coisas boas saindo aqui. Aparece também no Tratado de Brachot, quando ofereceram a presidência de todo o tribunal rabínico para Rabi Elazar ben Azariah, resposta dele, vou me aconselhar com a minha esposa. Ela deu conselhos bastante importantes. Aparece também em Brachot, também no Talmud, Manoach foi atrás de sua esposa. Manoach, para quem não lembra, é o pai de Shimshon, o famoso Sansão. A revelação de Deus foi para a esposa de Manoach e não para Manoach. Todas as vezes que Deus mandou um anjo, ele se revelou para a esposa. E Manoach, ele ia o tempo todo atrás da esposa. E o que a esposa falava, tudo bem, vamos fazer. E o anjo disse que ele tinha que ser um nazir, não poderia beber vinho, não poderia cortar o cabelo. Vamos fazer. Ele seguia sempre os conselhos da sua esposa. Elcaná, também para quem não conhece, Elcaná foi o pai do profeta Shmuel, marido de Haná. Haná, a mãe de Shmuel, ela que também teve toda a iniciativa de rezar para Deus, fazer uma promessa para que ela pudesse ter filhos, e tudo que ela falava, Elcaná ia atrás dela. Elishá, também profeta, veio posterior a Eliyahu Hanavi. Era um profeta maior do que Eliyahu Hanavi. Ele também foi atrás de uma mulher chamada Shunamit, né? E o que ela falava, ele fez. Falava, não, eu não saio daqui até você vir comigo. Ele ia com ela, né? E daqui o Talmud fala que todos eles iam atrás do conselho da sabedoria das mulheres. Então a gente vê aqui de uma ideia bem interessante, né? Como as mulheres, elas tinham sim um papel bem importante sim no Talmud. Isso que aparece de Rav, que ele fala a pessoa que vai atrás dos conselhos da esposa vai para o inferno, está falando quando? Quando a esposa tem conselhos errados. Mas de todas as outras fontes do Talmud, a gente vê justamente o contrário, né? Da importância da gente seguir, se aconselhar, escutar, ouvir as mulheres. E vale lembrar, pessoal, que a gente está falando aqui de mais de 2000 anos atrás, onde muitas vezes as mulheres eram colocadas de lado. Talmud, também Tratado de Sanedrim, a sabedoria das mulheres que constrói o lar. Chormat Nashim Banta Beitá. Né? Essa é uma ideia importante, né? Que justamente através da sabedoria das mulheres é que o lar ele é construído. Segundinho. Ok. História de On Ben Pelet também é uma história bonita, aparece também na Torá, né? Uma pessoa que estava numa rebelião contra Moshe e tal, e justamente a esposa falou não. E tirou ele também de todo o problema, né? Através de seguir o conselho da esposa, ele realmente vai para o caminho correto. Pessoal, a gente está vendo várias informações agora
tá? E todas as informações vão ser uma introdução importante para o que a gente vai falar mais para frente, tá? A ideia agora é a gente ver que a Torá e o judaísmo, o Talmud, tinha sim um carinho especial relacionado com as mulheres e não um tratamento negativo, como muitas vezes as pessoas pensam. Berúria. Essa é uma história bem interessante. Ela é a filha de um grande rabino, Rabi Hanina ben Tradion, e esposa do famoso Rabi Meir Baal HaNes, um dos grandes rabinos do Talmud. A história dela eu acho que é importantíssimo da gente conhecer. Porque ela é um exemplo, né, de uma, vamos colocar assim, de uma igualdade relacionada com os sábios na época do Talmud. Ela participava das discussões halárricas, das leis, junto com os rabinos de igual para igual. Na Tosefta, Torá Oral, fala uma discussão sobre leis de impureza, onde Berúria também ela estava presente, e a conclusão foi que o correto é o que ela dizia. Ou seja, ela discutia de igual para igual com os sábios e tinha, assim, muito conhecimento. Talmud, no Masechet do Tratado de Pesachim, também no Talmud, Rabi Simlai pede para Rabi Yohanan, que era o rabino-chefe, que ele ensinasse determinado assunto em 3 meses. Rabi Yohanan responde, se Berúria, que ela era tão sábia, se que ela estuda 300 leis, com 300 sábios diferentes a cada dia, se ela não aprendeu isso em 3 anos, você quer aprender em 3 meses? Ou seja, qual que é a ideia? A gente está falando aqui de uma mulher que ela estava no meio dos sábios, estudava muito, estudava com 300 sábios diferentes, tinha uma sabedoria incrível, muitas vezes a lei estava com ela e discutia com os homens de igual para igual. Talmud, no Tratado de Eruvin, fala que ela chamava a atenção dos sábios quando via algo errado. Né? O que a gente está vendo aqui é que mesmo no Talmud, onde a gente tem uma ideia, onde talvez era só os homens e tal, a gente vê que não era assim. O maior exemplo disso é Berúria, como ela era aceita, como todos os rabinos. Segundinho. Como todos os rabinos, eles escutavam ela, davam atenção para ela, né? Ela chamava a atenção, inclusive, dos rabinos. A lei certa, muitas vezes, também estava com ela. Então, é realmente uma coisa muito certa. O problema é que a gente não vê muitos exemplos como Berúria. Né? Se a gente for procurar no Talmud, tem, sim, situações muito bonitas de mulheres, mas se a gente for procurar mesmo, a gente vai ver que não tem tanto. Não é que aparece toda hora elas no meio das discussões e tal do Talmud. E aqui a ideia que é importante a gente entender é o seguinte. É verdade que não temos muitos outros exemplos como ela, mas isso foi por uma questão cultural da época. Caso uma mulher quisesse participar como ela fez, isso foi muito bem visto perante os sábios e não a excluíram, como outras culturas machistas. Ou seja, realmente pela Torá não tem problema. Se a mulher quiser estudar e participar e discutir e chamar a atenção dos sábios, e está dentro, as portas estão abertas. Em nenhum momento os 300 sábios que estudavam com ela foram contra. Simplesmente não era uma coisa muito comum a cultura da época. Ok. Vamos lá. Mahla, Noah, Hagla e Milká. Também são as 4 filhas de uma pessoa chamada de Tzlofhad, que elas começaram a debater com Moshe Rabbeinu, relacionado com a herança na terra de Israel. Vem o Talmud e fala que elas eram sábias, exigentes e justas. E fala, inclusive, que elas viram o que Moshe não conseguiu ver. Ou seja, novamente um louvor, né, relacionado às mulheres, de elas questionarem uma coisa que Moshe não sabia. E Moshe teve que perguntar para Deus para chegar na resposta. Como resolver o problema? Quando a gente tem algum problema, vamos ver qual é a forma de resolver dos homens e a forma de resolver das mulheres, também no Talmud. Tratado de Brachot.
Rabi Meir pediu pela morte de seus vizinhos. E Berúria pediu para que eles façam tchuvá. A ideia é que tinham vizinhos, pessoas muito grossas, mal educadas, que maltratavam, faziam coisas ruins para Rabi Meir e para sua esposa Berúria. E Rabi Meir começou a rezar pela morte deles. Berúria falou, não, a gente não está escrito na Torá que vai se acabar os pecadores. Está escrito que deve se acabar os pecados. A gente deve rezar para que eles melhorem. E realmente, eles melhoraram. Depois, a gente tem, no Tratado de Ta'anit, mais uma história interessante. Abba Hilkiah também era um sábio, e a sua esposa subiram ao terraço para pedir chuva. Isso na frente de outros sábios. Cada um foi para um canto do terraço. E as nuvens apareceram no canto da sua esposa. Ou seja, a esposa dele foi mais do que ele. E perguntaram para ele o porquê. E ele respondeu a mesma coisa. Haviam pessoas ruins me atrapalhando. Enquanto eu pedi pela morte deles, a minha esposa pediu para que eles fizessem tchuvá e se arrependessem. Novamente, a ideia do Talmud, né, louvando o entendimento das mulheres que a gente não deve desejar o mal para ninguém, e muito pelo contrário, desejar que as pessoas ruins abandonem os atos negativos, se arrependam, que vão para o caminho correto. E desses dois casos a gente aprende também esse ensinamento das mulheres. Estudo de Torá. E aí? Como é que é a visão do estudo de Torá para as mulheres? Tratado de Sotá, também no Talmud, Rabi Eliezer ben Norkenos, ele fala, a pessoa que ensina a Torá à sua filha é como se ensinasse tiflut. Tiflut seria alguma coisa tipo bobeira. Tratado de Yomá, Rabi Eliezer fala, a sabedoria das mulheres está no tecer. Tipo, como assim? Né? Aqui a gente está vendo uma frase que aparentemente parece bastante machista. Como se fosse que a mulher ela vai ficar tecendo e trabalhando os tecidos e tal, é isso? Por outro lado, antes da gente entender o que é isso, a gente vê também no Tratado de Sotá, Ben Azai fala que cada um é obrigado a ensinar a Torá para a sua filha. Tratado de Nidá, fala tanto Rabi Hista quanto Rebbe, que escreveu a Mishnah, fala que a mulher tem mais sabedoria, inclusive, do que o homem. A gente vê o próprio exemplo de Berúria, que ela estudava a Torá e discutia, debatia com os sábios. Então, o que é isso que Rabi Eliezer fala da sabedoria da mulher estar no tecer? Aqui é uma ideia interessante. De acordo com Rabi Eliezer, a ideia é um ensino mais voltado à parte prática e não tanto à parte técnica e teórica. Enquanto o homem tem a obrigação de estudar muitas coisas teóricas que não leva a nada na prática, e muitas vezes todos os detalhes ligados com o trabalho do templo e detalhes de coisas que acabam não sendo a lei dessa forma, vem o Rabi Eliezer e fala, tem que ser igual o tecer, igual a parte prática da ação. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? É isso que a gente deve ensinar para ela. Em relação ao cumprimento de mitzvot, características internas, virtudes, valores, isso que é o que deveria estudar. Por outro lado, se a mulher quiser estudar mais a parte teórica, não tem nenhum problema. Prova disso é o que a gente vê com Berúria, é o que a gente vê com o Rabi Hista, com o Rebbe, com Ben Azai, com diversas opiniões do Talmud, que falam que sim, se ela quer, não tem problema nenhum e é tudo ótimo. Inclusive, tem muitas midrashot em Israel que estudam o Talmud também para as mulheres e não tem nenhum tipo de impedimento relacionado com isso. Ou seja, o que eles estão falando? Rabi Eliezer, Ben Norkenos e Rabi Eliezer, não é que é proibido ou que não deve. É que muitas vezes, para a mulher, muitas vezes isso não é interessante, entrar numa teoria com um monte de detalhes que não levam a nenhum crescimento pessoal ou nenhuma atitude prática. Mas se ela quiser, não teria nenhum tipo de problema. Forma de tratar as mulheres. Ketubot, também no Talmud, Rabi Akiva fala, minha Torá e a Torá de todos vocês é da minha esposa. Yevamot,
Está escrito também no Talmud, você tem que amar a sua esposa como a você mesmo e honrar a ela mais do que a você mesmo. Ou seja, sempre escutar e sempre estar disposto a absorver os ensinamentos e fazer as vontades do que a esposa, do que a mulher deseja. Baba Metzia sempre se preocupa com a honra de sua esposa, pois toda a bênção da casa vem dela. Ta'anit, também no Talmud, Abba Hilkiah, quando ele vai entrar em casa, a esposa sempre é a primeira a entrar. Sempre dá prioridade para ela entrar um tratamento de uma forma muito bonita relacionado à esposa. E aí? Mulher é para ficar dentro de casa ou não? Aparecem no Tehillim, nos Salmos, Kol kevodah bat melech prima. A honra da mulher como uma filha do rei está dentro de casa. E aí? Então é para ela ficar em casa? Ela tem que ficar em casa? O objetivo da mulher é ficar em casa? A gente vai ver que não. A gente tem em Mishlei, de Shlomo HaMelech, que ele fala como um navio comerciante, traz o alimento de longe. Dos frutos da mão dela, planta um vinhedo. A gente vê a ideia da mulher, sim, ela poder trabalhar, poder ir para longe, poder trazer os frutos, poder plantar vinhedos. Não é uma orientação da Torá que a mulher tem que ficar em casa, muito pelo contrário. Não tem nenhum tipo de problema da mulher trabalhar, como a gente vê isso claramente também no livro de Mishlei, que faz parte do nosso Tanakh. Filha ou filho? Pessoal, já estou acabando, eu quero chegar nas perguntas também, tá bom? Mas é só para a gente poder ter uma visão bem geral. Midrash Tanhuma, ele fala, 3 coisas a pessoa não quer. Filha entre os filhos. Né? Parece que a pessoa não quer que tenha uma filha, o que ele quer é filhos. Sanedrin, Talmud, filha é um presente falso. Pelo medo não se dorme à noite. Quando é pequena, quando é jovem, já vou explicar qual que é a ideia disso, né? Que ele fala do receio que tinha numa sociedade, infelizmente, machista, de como seria quando a filha sai de casa, e o que as pessoas, os homens errados poderiam fazer na rua, e etc., e a preocupação que teria numa sociedade machista. É claro que isso não é a orientação da Torá, mas a ideia dele é que a filha traz uma preocupação muito forte relacionada com o que vai acontecer na rua, né? Essa seria a ideia. Por outro lado, a gente tem no Talmud em Baba Batra, Rav Chisda, ele fala, prefiro filhas do que filhos. Ou seja, a gente vê no Talmud também a ideia que filhas é melhor. Bereshit, aparece que Deus abençoou Avraham com tudo. O que é tudo? Veio Rabi Yehuda e falou, é uma filha. Que ela era chamada de tudo. Né? Como se a mulher fosse tudo. Né? De uma forma também bastante bonita, de forma que a gente vê também que não teria nenhum tipo de problema. Rabinos do Talmud que falam melhor filhas do que filhos, é considerada tudo. Foi a grande bênção também que Avraham recebeu. Nova geração, a gente vê uma ideia também interessante. Mulher vai determinar o principal, se é judeu ou não. Ela que vai transmitir o amor, a empatia, o caráter, os valores, a construção do ser humano de verdade. Por outro lado, os homens, a obrigação dos homens vai definir se é sefaradi, se é ashkenazi, qual que é o costume. Isso não é o principal. Ensinar um trabalho ligado também com a parte da profissão e o ensino de Torá. É claro que isso tudo também pode se misturar, né? Não tem nenhum problema do homem ensinar para os filhos também os valores, o amor, a empatia, o caráter. E não tem nenhum problema das mulheres também ensinar um trabalho, uma profissão, a Torá e etc. Mas o que não muda realmente é a ideia principal, que no judaísmo quem define quem é judeu e quem não é acaba sendo a mãe. Enquanto que em outras religiões, como até mesmo o islamismo, vai tudo direto através do pai. Dizeres interessantes. Pessoal, agora prestem atenção. Isso é uma ideia também bastante interessante. Uma mulher que não tem homem não é mulher. Toda mulher que não tem homem
vive sem alegria, sem bênção, sem coisas boas, sem Torá, sem proteção, sem paz. Em caso de divórcio, a mulher deve pagar uma indenização ao marido. Toda a bênção da casa vem através do homem. E aí, pesado? Complicado? Forte, né? Bastante forte. Pessoal, olha que incrível. Fake news. Vamos ver a verdade? Homem sem esposa. Iva Mota agora com as fontes. O primeiro era brincadeirinha, tá, pessoal? Olha o que está escrito. Todo homem que não tem uma mulher não é um homem. Todo homem que não tem uma mulher vive sem alegria, sem bênção, sem coisas boas, sem Torá, sem proteção, sem paz. Em caso de divórcio, é o homem que paga uma indenização à sua esposa. E toda a bênção da casa vem através da mulher. Né? Quando a gente vê a primeira versão, que é o fake news, parece um absurdo. Mas, de repente, a gente vê que o que está escrito na Torá é justamente o oposto. E a ideia é mostrar a grandeza da mulher. Né? E isso que a gente está vendo bastante. Para a gente finalizar, eu tinha pensado até, inclusive, em fazer uma série de aulas para mostrar as personalidades femininas que tem na Torá e a grandeza de cada uma delas. Não são poucas. Eu parei no meio porque tinha realmente muita coisa para falar, né? Mas a gente vê várias histórias na Torá, Sará, Rivka, Rachel, Leá, Tamar, Tzipora, Miriam, Batia, Binot Zelofhad, e nos Neviim um monte de exemplos de mulheres e profetisas e etc. Rahab, Dvora, Yael, Atzlelponi, a mãe de Shimshon, Hana, Pnina, Huldah, Yehosheva, Ataliá, Esther, Ruta, Abigail, Eudit, um monte de histórias e um monte de coisas muito bonitas que tem dentro do Tanakh e dentro do Talmud relacionado com as mulheres. E a ideia, pessoal, e aqui eu quero finalizar, a ideia é o seguinte. Deixa eu voltar para o Zoom. Cadê? E agora que eu não sei ampliar isso aqui. Bom, a ideia aqui. A ideia, pessoal, é o seguinte. Se a gente prestar atenção no que está escrito na Torá, a gente vê que a Torá trata a mulher de uma forma muito bonita. Numa geração onde os valores eram completamente opostos. Onde era uma geração totalmente machista. E, de repente, quando a gente começa a ler, estudar e ver, a gente começa a ver exatamente o oposto. O tempo todo a Torá enaltece e fala da grandeza da mulher. A gente vai ver nas aulas seguintes. Próxima aula a gente vai começar já a entrar nessas diferenças entre os homens e as mulheres e como isso é visto. Mas a gente vai ver uma coisa impressionante dentro da Torá e dos nossos sábios, que a mulher está acima do nível dos homens. E a pergunta é por quê e como? E se realmente é assim, por que tem tantas e tantas diferenças? E por que parece, aparentemente, relacionado com as mitzvot, uma certa inferioridade? E a gente vai ver que é exatamente o oposto, entendendo o motivo de cada coisa. Pessoal, eu sei que a gente tem muitas e muitas perguntas, e vai ter algumas perguntas que eu não vou responder agora, porque eu quero deixar para a próxima, para a gente, quando a gente entrar de verdade nas diferenças, né? Que aí a gente vai entrar na parte polêmica e começar a ter muitas questões para a gente debater. A próxima aula, inclusive, né, eu quero que tenha umas 3 aulas aproximadamente relacionadas com isso. A próxima aula, inclusive, Bezerra Hashem, minha esposa vai dar, mostrando também um pouco dessa ideia das diferenças. Tem uma aula também com uma mulher que eu acho que é super legal. Mas eu acho que a primeira visão que eu queria passar para vocês nessa aula é quebrar um pouco esse preconceito das pessoas acharem como se a Torá colocasse sempre a mulher para baixo. E pelo que a gente viu em todos os slides, em todas as fontes, em tudo que está escrito no Talmud e etc., a gente vê justamente o oposto. A grandeza da mulher dentro do judaísmo. Como isso aplica na prática? A seguir cenas do próximo capítulo. Vamos para nossas perguntas. Maravilhoso, Rabino. Claro que tem pergunta, o povo aqui é muito curioso. Sempre tem pergunta, como sempre, arrasando, dando show. Raninha aqui batendo palma.
Muito bom, Rabino. Vamos começar aqui com algumas perguntas, algumas dúvidas que o pessoal tem. De novo, não sei se vai dar para falar todas, porque são muitas perguntas e também, como você falou, pode ser que não sejam respondidas hoje. Então, não fique com vergonha, tá bom, pessoal? Não precisa ficar chateado, só porque o Rabino não quis. Rabino, primeira coisa, se as matriarcas têm todos esses níveis de profecia, né, e elevação, como você está falando, por qual motivo a gente reza, na maior parte do tempo, pelos méritos dos patriarcas? Por exemplo, a primeira brachá da Amidá que a gente fala, né, Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Por que a gente reza sempre, né, voltado para os patriarcas e não para os matriarcas? Pergunta muito boa. Eu vou falar para vocês que, na verdade, para responder essa pergunta, a gente teria que entrar na Kabbalah. E por isso é um pouco difícil de eu responder agora aqui. A gente vai em breve começar um curso de Kabbalah, mas a ideia é que todos os nomes dos patriarcas e das matriarcas estão, de forma metafórica, associado a coisas do plano espiritual. Quando a gente fala, por exemplo, de Rachel e Leá, que seria as matriarcas, isso está associado à revelação divina no mundo material, que é uma coisa muito forte. E só para vocês saberem, todo o trabalho relacionado com a Amidá e com a reza que a gente faz é para trazer a presença divina para o plano material. E para a gente poder entender de verdade o que é cada um, o que simboliza Abraão, o que simboliza Yitzhak, o que simboliza Yaakov, e qual que é o trabalho de verdade que a gente está fazendo de forma metafórica, a gente teria que entrar um pouco na ideia da Kabbalah. A gente vai dar uma aula sobre isso, né? E o próximo ciclo vai ser Kabbalah, e a gente vai conseguir entender o que quer dizer de verdade Avraham, Yitzhak e Yaakov, onde na verdade a gente não está falando simplesmente dos patriarcas. A gente está falando de características. Seria, na verdade, bondade, seria justiça e piedade. Isso está associado à revelação que a gente quer trazer para o mundo, né, da bondade, da justiça, etc., de Deus, onde o principal trabalho está associado a Rachel e Leá, que é justamente a ideia da revelação divina no mundo. É um pouco profundo. Quando a gente entrar em Kabbalah, a gente vai conseguir entender bem, e aí a gente vai conseguir entender o motivo que está escrito justamente dessa forma e que a gente não pode mexer, porque senão a gente está mexendo em todo o trabalho da Kabbalah por trás da nossa reza. Muito bom. Tá. Maravilhoso. Não, peraí, não é assim. Não pode puxar, não. Mozart, silencia ela, Mozart, por favor. Que negócio é esse? André, mentira. Que negócio é esse, cara? O que tá vendo aqui? Ditadura, hein? Que isso aqui? Que isso, cara? Tá que você tirou do mudo? Não pode isso não, cara. André, e ela não mostra nem a cara, né? Ah, assim, parou, não. Bloqueou. Mozart, corta ela da live. Mostra a cara, Charles. É essa aí, Jean. Não pode pular não, André. Pega a pergunta, manda no particular. Vamos lá, Rabino. Pergunta aqui agora. Essa pergunta aqui é curiosa. Pergunta de uma jogada semântica aí de hebraico, né? Uma pergunta bem inteligente. Porque você falou que no Tratado de Brachot, né, o homem sempre tem que relacionar como é que se diz? Agora já me perdi lá no seu slide. Mas o verbo visitar, que está em hebraico, ele também pode ser usado como criticar. Você sabe dizer alguma coisa relacionada a isso? O que eu falei de... Também tem que visitar a mulher, né? Acho que não é visitar e criticar, pode ser? Como é que funciona? Não, que a mulher reconhece as visitas melhor do que os homens. Isso. Essa é a ideia? Dizer que a mulher... Não, mas não é, não, porque está escrito Makeret Baorhin. Não está escrito Levaker. Está escrito Makeret Baorhin. Então a linguagem hebraica é clara que está ligado com reconhecer os visitantes. Não daria para falar isso no hebraico. Entendi. Você falou relacionado à divisória, né? Que antigamente no Beit HaMikdash a mulher ficava na frente, o homem ficava atrás. Que o ideal seria uma coisa de uma divisão talvez no centro, metade. Por que hoje as sinagogas, então, não utilizam dessa ferramenta, né, de botar um do lado do outro? Uma pergunta muito boa. Me fizeram essa pergunta também no Byte, da gente fazer realmente uma do lado da outra. E a resposta que eu dei é que eu acho que realmente seria o ideal. O problema é que fisicamente o espaço retangular
Muitas vezes, se a gente não mudar o lado de Jerusalém, que é o lado que a gente reza direcionado com Jerusalém, acaba muitas vezes não funcionando no espaço físico que a gente tem. Mas tendo um espaço físico adequado, eu já fui até em Yeshivot em Israel, que era de um lado mulher, de um lado homem. Não tem nenhum tipo de problema da gente fazer dessa forma. O que sim tem que tomar bastante cuidado é que muitas vezes, pela quantidade de mulheres que vão rezar, acaba tendo um espaço menor. Isso não quer dizer que a gente está desprezando as mulheres, olha o tamanho da mulher e o tamanho dos homens. Não, isso tem que ir de acordo realmente com a necessidade. Se a gente vê que tem mais mulheres do que homens, acontece muito até no Kabbalat Shabbat do Beit, às vezes a gente bota a Mechitzá, olha, a divisória mais para frente, para ter mais espaço para as mulheres até mais do que para os homens. Né? Isso depende muito da quantidade de pessoas que frequentam. Agora, a ideia é ser uma coisa sempre igualitária. E se der para fazer no meio, de um lado para o outro lado, melhor ainda. Né? O importante é que a gente entenda que quando a gente vai para a nossa reza, a ideia não é ficar conversando com os amigos e nem com as amigas, e mesmo pessoas do mesmo sexo. A ideia é a gente estar indo para conversar com Hashem, para rezar com todo o coração, para ter uma concentração muito forte. E nesse momento não é o momento da gente começar a estar junto com do lado da namorada, ou do lado de alguém que gosta, de mãos dadas, e pensando também em outras coisas. Né? E já aconteceu situações assim, né? De estar numa sinagoga, a pessoa está lá de mãos dadas, e está lá pensando outras coisas, está pensando talvez num futuro, talvez, relacionamento. E esse não é o momento. O momento que a gente está na reza é um momento de concentração total para Deus. Né? E por isso, na época do templo, os nossos sábios colocaram de uma forma bastante sábia essa ideia de concentração, separar, agora é para Hashem. Depois a gente volta à nossa vida de forma normal. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou até tomar liberdade, eu vou responder essa pergunta, só que eu quero que você fale um pouco sobre ela. Tá bom, Rav? Fizeram uma pergunta, por que a mulher não pode dançar com a Torá? E, para quem não sabe, o último Simchat Torá que a gente teve lá no Beit, sim, tinha Ezrat Nashim, tinha a divisória do lado das mulheres, do lado dos homens, e sim, a gente colocou uma Torá lá para as mulheres dançarem com a Torá, e as mulheres que estavam lá dançaram com a Torá. Então, você pode aproveitar e falar um pouquinho disso, Rav, que não é uma coisa muito costumeira pelas sinagogas, mas que sim, lá no Beit a gente fez ano passado, e que Bezrat Hashem a gente consiga esse Simchat Torá, tá todo mundo reunido na muvuca e colocando uma Torá para cada lado. Fala um pouquinho disso. Então, na verdade, tem muito essa ideia de mulher não segurar a Torá ou não encostar a Torá. De acordo com o Shulchan Aruch, não tem uma proibição da mulher encostar na Torá. Se a mulher quiser encostar na Torá, beijar a Torá, não tem esse tipo de proibição. Talvez não tenha tanto costume nas sinagogas, mas proibição em si não teria. Fato a gente colocou realmente no Beit uma Torá, porque a ideia principal de Simchat Torá não é a gente ficar dançando com a Torá. A principal ideia de Simchat Torá é a gente dançar ao redor da Torá. Então a gente colocou realmente a Torá no meio para que as mulheres pudessem dançar ao redor. E da mesma forma que os homens também estavam rezando ao redor da Torá. E isso não teria nenhum problema. E se a mulher quiser dar um beijo na Torá ou alguma coisa assim, também não teria nenhum tipo de problema. Então, tem sim algumas mulheres ashkenaziot que não costumam encostar na Torá, mas o costume, de acordo com o Shulchan Aruch, não teria esse problema de encostar na Torá ou até mesmo de segurar a Torá. Isso a gente vê muitas vezes nas sinagogas, quando está andando com a Torá, às vezes as mulheres estendem a mão e dão um beijo. Isso não teria proibição nenhuma. Então, qual que era a pergunta? Se pode, se não pode? Obrigada, Rav, respondeu. Falar um pouco, era se pode, assim, a gente pode. E inclusive que a gente tinha feito lá, e a pessoa estava curiosa, porque ela não passou sem ratorar com a gente, tá vendo? Se estivesse lá no Beit, não teria feito essa pergunta. Vou fazer aqui só mais uma... André, posso fazer uma pergunta em cima dessa pergunta? Cara, não teria roubando aqui, cara. Só porque você é a camisa do Vasco, foi um troço só um detalhe importante que eu quero colocar aqui. Isso não foi uma coisa só minha, tá? Eu perguntei para um rabino bastante importante também, até de São Paulo, sobre isso de colocar uma Torá e para da parte das mulheres, porque realmente não se costuma. Ele falou que não teria problema. Então, baseado nisso, a gente fez isso também de colocar na parte das mulheres. Não tem problema de dar? Não. Tá, vamos lá. Vou fazer aqui mais umas duas perguntas de repente, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo e vou guardar o resto
para a nossa continuação das aulas. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui relacionada, você falou sobre Adão e Havá e tudo mais, o primeiro homem, né, a primeira mulher, mas a gente sabe que teve aquela mulher antes de Havá. Você tem como falar um pouquinho dela agora, rapidinho? Se não der, a gente deixa para uma próxima ocasião também, não tem problema, você que manda. Tá. Essa mulher anterior a Havá não é uma situação muito simples a história dela. Porque a história dela não aparece em nenhum livro do Tanakh e também não aparece no Talmud. A história dela aparece num livro chamado Ben Sirá. Ben Sirá é um livro que não entrou no Tanakh porque tem algumas contradições, inclusive com a Torá. De forma que não é uma fonte muito confiável. Mas é o único local que conta a história de uma forma mais completa dessa mulher. Eu vou resumir para mostrar um pouco sobre o entendimento, tá? Mas antes de eu resumir essa história, eu quero botar que tem muitas ideias que falam que não é como a gente vai colocar agora. A maioria das opiniões falam que foi Adão e Havá e não teve essa história dessa mulher. E que desde o início da criação era Adão e Havá, um de um lado para o outro, e quando teve a separação viraram os dois. Mas não que teve uma outra mulher. Peraí, só que o Mozart tá falando aqui no... Tem gente muito aleatória, entendeu? Tá tumultuado. Mozart, fica em silêncio aí, Mozart, por favor. Quando o Mozart terminar, a gente continua. Pronto, Silencia ele aí, ó. Já calei o Mozart, pronto. Continua. Então, a maioria das opiniões falam que nem teve isso. Mas de acordo com a opinião que teve, vamos colocar aqui rapidamente a história. A história começou com Nabucodonosor. O filho dele, pequeno, recém-nascido, estava doente. Ele mandou chamar esse Ben Sirá, que ele era o neto do profeta Irmial. Quando chegou o Ben Sirá para até Nabucodonosor, ele falou: ou você cura meu filho, ou eu vou estourar os seus miolos. Bem educado. E aí veio esse Ben Sirá, e ele escreveu num pergaminho 3 nomes de anjos, colocou no berço da criança, e a criança se curou. E aí ele perguntou: o que você fez? E aí ele contou a história. Qual que era a história? A história é uma história bem interessante. Ele fala de que quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher a partir da terra. E no primeiro dia da criação teve uma discussão entre os dois, relacionada com a relação sexual, quem estaria em cima e quem estaria embaixo. Na prática, os dois brigaram e Havá saiu do Gan Eden. Saiu voando do Gan Eden. Deus mandou que buscasse ela de volta, 3 anjos, mas que não obrigassem. E ela não quis voltar. Ela falou: eu sei que o motivo que Deus me criou foi para matar criancinhas, meninos até o 8º dia, meninas até 12 dias de vida. E os anjos não deixaram ela em paz até que ela jurasse que se um desses anjos estivesse presente, ou se o nome dele estivesse presente, que ela não faria nada. E aí os anjos voltaram, Adão estava sozinho, e foi criado Havá, a partir do próprio Adão. A ideia por trás dessa história é uma ideia muito bonita, que vem mostrar, primeiro, o primeiro motivo que traz a briga nos relacionamentos é quem está por cima e quem está por baixo, quem manda, o famoso orgulho. Onde tem uma discussão entre os dois. O homem fala que está por cima, a mulher fala que está por cima, quem é melhor do que quem, começa a ter uma disputa. Disputa entre 2 seres iguais, criados a partir da terra. Nesse momento, Havá, a primeira mulher não aceita, ela fala o nome e foge do Gan Eden. E quando ela foge do Gan Eden, tentam convencer ela a voltar. E ela fala não, e ela se convence que o objetivo dela e que a ideia dela é que é certa. A ideia é de matar criancinhas. E é claro que Deus não criou ela para matar criancinhas. Ela não aceita voltar, e aí vem o momento da criação, onde Deus cria o homem, a mulher a partir do homem, mostrando que não é um está acima, o outro está embaixo, e sim, os dois fazem parte da mesma essência e os dois são iguais. Então, realmente teve uma ideia, uma briga, não diria machismo, feminismo, nada disso. A ideia da briga entre o homem e a primeira mulher é quem é melhor.
E essa briga de quem é melhor é uma briga de orgulho e ego que existe entre todas as pessoas. E a mensagem de Deus foi mostrar ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais. Essa foi a ideia com a criação de Havá, mostrando Etzem Me'at Samai, Basar B'Sari, carne da minha carne, essência da minha essência, somos um só. Muito bom, Ok. Eu vou fazer aqui uma última pergunta antes de chamar o Maluf, né, Maluf. antes de chamar nosso querido diretor do Beer aí. Quero só fazer mais uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta ela vai ter que ficar para a próxima aula resposta, você vai me dizer. E a pergunta é a seguinte: você falou do sentido que as mulheres são muito elevadas e tudo mais, e talvez até mais elevadas que os homens, espiritualmente. Então, por que Hashem se comunicava com os patriarcas e não com as matriarcas? Se achar que a resposta é muito longa, pode deixar para a próxima aula que não tem problema, Arav. Na verdade, não está escrito que se comunicava com as matriarcas e não com os patriarcas. Desculpa, com os patriarcas e não com os matriarcas. Muito pelo contrário. Quando a gente começa a escutar a história de Sará, o tempo todo Deus falando com ele, né? E ela ri, e Deus fala com ela, e tem uma comunicação muito direta. Rivká, quando ela fala para Yaakov, inclusive, para ele dizer que é o irmão e para pegar a bênção do primogênito, está escrito que foi uma profecia também. Aparece sim a ideia de profecia ligada com as matriarcas. Não, eu não diria nesse exemplo, mas nos outros exemplos de forma geral, a gente vê que sim, aparece muito mais a figura de profetas homens do que profetisas mulheres. E a pergunta é realmente por quê? Né? Por que os homens aparecem mais na Torá, no Tanar, do que as mulheres? Qual que é a diferença? Qual que é a essência? O que a Torá fala sobre essa diferença? Tem diferença? E se ela é superior, por que não aparece mais? Essas perguntas, realmente, como o André falou, a gente vai deixar para a próxima aula, que aí a gente vai começar a se aprofundar, entender de verdade a essência da diferença entre homens e as mulheres, entender a superioridade da mulher e por que a Torá coloca dessa forma. E depois a gente ainda vai ter mais uma explicando também a ideia das diferenças relacionadas com as mitzvot, que eu acho que também é bastante interessante. Aí a gente vai ter bastante polêmica, né, e bastante coisa interessante para a gente debater. Muito bom, Rabino. Muito obrigado. Maravilhoso, como sempre. Perfeito. Eu sei que o Mozart aqui está se coçando para falar alguma coisa. Mozart, você está muito tempo quieto. Mozart, fala alguma coisa, por favor. Estou com vontade de ouvir sua voz. Eu não vi ninguém perguntando coisa pelos homens. E nós, homens que casamos, o quanto a gente sofre em casa, Rabino? O quanto eles mandam dentro de casa. A maioria dos homens. É para silenciar ele de novo, Rabino? É para silenciar ele? A Guimará fala que o homem defendendo os homens. A Guimará fala que o homem se casar é um homem morto. Mas se ele casar, ele vai morrer também, Rabino. É muito difícil. Estou passando perrengue aqui em casa. Aí bota essa foto aí só para... Você iniciar ele de novo, Rabino. Lembrar os bons momentos. Ela me obrigou a botar essa foto, Schumacher. Me obrigou. Ela chutou a canela dele. Fala, Maluf. Cadê o Maluf? Opa! Azaco Baru, Rav. Obrigado a todos, pessoal. Escolha, obrigada. Como sempre. Hoje é um dia especial do Beer Torah Class, mais um, né? Tenho a honra de ter aqui